Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro aqui da nossa Maratona Fiscal. Espero que estejam muito animados para aprender mais um pouco e tenham sempre essa ânsia, esse desejo por mais e mais conhecimento que soma muito para o diferencial de mercado de cada um de vocês. É um prazer ter você aqui, meu nome é Natália Lisboa, sou advogada tributarista. E olha só, o tema de hoje, pessoal, ele é um tema extremamente chave. Por quê? Nós vamos conversar muito sobre regimes tributários, regimes de apuração fiscal. Hoje, nós temos uma média de 4 regimes. Só antecipando para vocês esse conhecimento que será brilhante essa nossa palestra aqui juntinhos. Então, vem comigo e olha só. Pessoal, os regimes tributários, eu quero que vocês entendam exatamente como funciona cada um desses regimes e mais do que isso, eu quero que vocês entendam também quando que dentro do planejamento estratégico de vocês, o negócio de vocês e mais do que isso, negócio dos clientes de vocês, que vocês façam da melhor opção possível, tá? Ainda que isso seja de uma forma anual, de forma escolhida, isso de forma totalmente estratégica. Então, a ideia principal é conhecer cada regime tributário, saber exatamente para que cada um funciona, os tipos de impostos, taxas, contribuições que são ali de forma recolhida de cada um, de forma apartada, bem como quando seria uma boa hora de fazer uma mudança e se isso acarretaria ou um prejuízo ou mais créditos, tá? Quando a gente fala de regime de apuração, eu quero que vocês entendam que esse regime tributário eu tenho ali que cada empreendimento, ou seja, cada negócio, cada modelo de negócio, ainda que seja um modelo físico ou mais do que isso, um modelo de e-commerce, eu quero que vocês entendam que o empreendimento que ele vai definir qual regime será importantíssimo, principalmente quando a gente conversar ali sobre receitas, sobre faturamento e lucros, tá? E quanto você vai pagar de cada um? O que isso funciona? Esse enquadramento tributário, nós conversamos da seguinte forma. O enquadramento tributário nós chamamos que ele é um conjunto de legislações, um conjunto de leis que vai definir exatamente o quanto necessário, quanto debeatur e quais tributos serão efetivamente pagos por uma determinada empresa com relação ao governo. Eu sei que aqui vocês já estudaram, vocês já ouviram porque que realmente devemos sim ter esse recolhimento das nossas tributações, seja como prestador de serviços, seja como nossa venda ali direta com os nossos produtos, tá? E assim com os nossos clientes. Então, você que está aqui, seja prestador de serviço, você que está aqui almejando também esse início de consultoria em tributário, esse início também de consultoria e preventivo, pessoal. E mais do que isso, a nossa paixão, o planejamento tributário, que eu tenho certeza que ele foi muito bem explorado aqui com vocês. E caso tenham dúvidas, espero que aqui vocês consigam tirar um pouco das dúvidas de vocês em relação aos nossos regimes. Dentro do nosso sistema tributário brasileiro, ainda nem que a gente se fale em regimes comparados com outros países, quando a gente fala da tributação brasileira, nós temos 3 tributações principais. O famosíssimo Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Nós temos ali o lucro arbitrado, que ele é conhecido de uma maneira suplementar. Por quê? Pessoal, o regime arbitrado, entenda, ele é uma forma de apuração muito conhecida também, não que seja da rotina de uma empresa, e ela acontece quando a gente tem a base de cálculo do imposto de renda, ela vai ser o quê? Utilizada como principal característica pela autoridade tributária ou então pelo quê? Pelo contribuinte. Então, se a gente conversar exatamente quando que vai existir o lucro arbitrado, ele é entendido muito bem quando ele é aplicado em que momento? Quando a autoridade tributária, seja ali da pessoa jurídica, ela deixa de cumprir, ou seja, as obrigações acessórias que são relativas à determinação, seja pelo lucro real ou seja pelo lucro presumido, conforme for cada caso. Por exemplo, se eu tenho aqui um contribuinte que ele é optante do lucro real, perfeito. Só que ele não tem o livro diário, por exemplo, ou a razão ali social do livro, ou então quando ele deixa de escriturar esse livro em seu inventário, ou quando ele deixa de contribuir em relação às obrigações acessórias.
Então, contadores, fiquem sempre atentos. Pessoal também dessa carga tributária, fiquem sempre atentos. Então, o fisco ele vai poder sim ter essa opção de colocar de acordo com o lucro arbitrado no regime de apuração fiscal. E esse regime ele acontece de forma trimestral, no finalzinho ali de forma trimestral. Ou seja, ele vai acontecer nos meses de março, nos meses de junho, nos meses de setembro e de dezembro. Então, tenham essa atenção, claro, de cada ano calendário. Então, hoje a gente está tratando o ano de 2020, ano de 2021, ano de 2019. Isso é muito importante que vocês também tenham essa noção do lucro suplementar, conhecido também como lucro arbitrado, tá? Porque o nosso respaldo hoje ele será mais ainda quando a gente conversar sobre seja o Simples Nacional, seja o lucro real ou o lucro presumido. Então tenham essa atenção, combinado? Quando a gente fala de Simples Nacional, pessoal, o Simples Nacional ele é uma característica, um regime tributário, vamos considerar um regime até novo, em comparação aos outros que temos ali de 1990, mais ou menos. Essas legislações que pautam essa perspectiva dos anos 90, ele foi criado no ano de 2006. Então, nós temos aí uma média de 14 anos de atuação com o Simples Nacional. E o objetivo principal do estudo sobre o Simples Nacional foi sobre entender a simplificação dos pagamentos dos tributos. Pessoal, só no Brasil nós temos uma média de mais de 60 tipos de tributação. Então, é muita coisa. Só aqui no Simples Nacional nós temos uma média de 8 tributos sendo incluídos de forma no Simples, tá? Então, a ideia é que a gente consiga simplificar esse recolhimento e pagamento de tributos, unindo o quê? Todos esses 8, em uma mesma guia. Por isso que são as famosas DAS, que significa o quê? O documento de arrecadação do Simples Nacional. Encontramos todos lá no portal do Simples Nacional. Também vai ficar disponível aqui para vocês, bem como os slides, combinado? Então, esses 8 tributos, eles são incluídos dentro do Simples e eles são pagos ali em um único mesmo documento. Nós temos quais tipos de tributação? Eu coloquei aqui de uma forma mais específica, por quê? Porque às vezes a quantidade de tributação ela é tão grande, mas tão grande, que por vezes nós ainda encontramos aquelas perspectivas de, em alguns momentos, não que seja confundir. Então, pessoal, a ideia é trazer de forma cristalina aqui para vocês o que significa cada tributação. Então, hoje, se eu falo, por exemplo, da CSLL, se eu falo do PIS, se eu falo da COFINS, se eu falo do PASEP, se eu falo aqui da CPP, esses caráter também do IRPJ. Então, o que significa cada uma? Vamos lá? A contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, famosa CSLL. Ele é conhecido sim como um tributo federal, que ele tem o seu objetivo primordial o financiamento da Seguridade Social do país. É sim formado o quê? Pela Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Ali entendido se a gente pegar também aquele finalzinho ali dos nossos artigos 200 para frente, 190 na verdade para frente da Constituição Federal. A gente vai encontrar muito bem também como que vai funcionar essa existência, esse funcionamento, essa dinâmica de quando a gente fala da Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Já quando a gente fala do COFINS, pessoal, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ele também é um imposto federal que ele vai se destinar ao quê? Ao financiamento da Seguridade Social. Nós temos o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que são o quê? Programas também federais que eles vão custear o pagamento de seguro-desemprego e também do abono anual pago, seja a funcionários do setor privado, também como do setor público. E isso, nós temos também mais um tipo de tributação, que significa a contribuição patronal previdenciária, as famosas CPP, que elas são vinculadas ao quem? Ao INSS, ao Instituto Nacional do Seguro Social. E tem o objetivo principal de contribuir para a Previdência Social. Pessoal, quando a gente fala exatamente de cada uma dessas tributações, CSLL, COFINS, PIS, PASEP, nós temos também que ficar sempre atentos sobre como está sendo o funcionamento
de teses tributárias perante esses tipos de tributação, tá? Por enquanto, conversamos de forma intrínseca aqui a tributos federais. Quando a gente está ali, por exemplo, ao imposto de renda pessoa jurídica, o IRPJ, ele é recolhido de forma trimestral pelas empresas e vai sofrer o quê? Determinadas variações com o regime tributário da empresa. Então, se eu tenho aí esse imposto de renda, ele vai variar dentro de cada faturamento da empresa, de cada negócio empresarial. Então, pessoal, uma dica primordial, conheçam muito bem sobre os modelos de negócios. Nós temos ali modelos de negócios B2B, nós temos modelos de negócios B2C, nós temos modelos de negócios B2D, que é quando a gente fala sobre licitações, sobre pregões eletrônicos. Então, isso vai influenciar muito exatamente do modelo de negócio do cliente de vocês perante também o modelo de negócio a quem esses clientes estão lidando, seja com o consumidor final, seja com outras empresas, como o B2B. E chegamos então ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Pessoal, o IPI ele tem uma incidência o quê? Em produtos de formas industrializadas. O que significa? Ele deve ser pago então por empresas que são importadoras de produtos, que são indústrias, que são comerciantes de produtos sujeitos ao quê? Ao imposto. E por quem arremata também produtos abandonados ou apreendidos em leilões. Então, o pessoal que trabalha com leilão tem aí esse conhecimento também, esse caráter sobre o imposto sobre produtos industrializados. E quando a gente fala sobre o famosíssimo ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, ele é um imposto, então, municipal, recolhido por toda empresa que presta serviços. E, finalmente, chegamos ao imposto estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Então, ele é instituído por quem? Pelos estados e ele é recolhido sempre quando há circulação de mercadorias e serviços, o que inclui diversos segmentos, como segmentos de comunicação, segmentos de transportes e segmentos também de eletrodomésticos, por exemplo. E quando a gente fala, só voltando, pessoal, então nós temos aqui uma média de 8 tributos, combinado? Nós passamos de forma paritária em cada um deles, para que vocês conheçam de forma mais ampla e também de forma mais específica, sabendo exatamente em qual finalidade e objetivo principal cada tributo vai ter, combinado? Quando a gente fala, então, pessoal, de Simples Nacional, eu quero que vocês entendam 3 tipos de negócios, 3 tipos de ramos empresariais, ramos do empreendedorismo. O Simples, ele é voltado aos microempreendedores individuais, os famosos MEIs, as microempresas, as MEs, e as empresas de pequeno porte, as EPP. Só que, desde que essas empresas, elas cumpram de forma com alguns pré-requisitos, e o primeiro deles, em principal, é a questão do faturamento. Entenda ali faturamento quando eu tenha receitas e despesas no meio, tá bom? Entenda então esse faturamento. Quando a gente fala sobre o MEI, nós temos que esse faturamento anual ele não vai poder passar de R$81 mil. No caso de microempresas, nós temos que o teto ele vai até 360 mil por ano. E as empresas de pequeno porte, ela tem um valor limite anual que chega a 4,8 milhões de reais. Quando a gente fala de vantagens, nós temos muitas. Por quê? Muitos negócios, é interessante que quando a gente também vai essa parte da perspectiva jurídica de um negócio, é sempre interessante quando a gente também fala de um planejamento tributário, de um planejamento estratégico, que isso entre exatamente, por exemplo, muitas empresas, ainda que tenhamos hoje a possibilidade e facilidade da característica unipessoal, é interessante que determinados negócios que estejam dentro ali dos quinais, tá? Respeitem sempre, pessoal, os quinais, seja o principal e também os secundários. Quando a gente fala, por exemplo, de negócios começarem como MEI e depois eles vão, à medida que for tendo robustez no negócio, robustez o quê? No faturamento, é interessante que depois se transforme em uma ME ou também uma EPP ou quiçá ainda as grandes empresas. E nós temos vantagens. Quando a gente fala de vantagens dentro dos regimes tributários,
nós temos algumas e isso é importante que a gente ressalte todas elas. Dentro das vantagens, nós falamos de alíquotas. As alíquotas são os percentuais. Então, dentro do Simples Nacional, depois de passada toda essa apresentação, a gente fala sobre as vantagens, que são umas alíquotas menores quando a gente comparar também a outros regimes. Só que esses regimes eles vão variar de acordo com o faturamento e a atividade da empresa. E ele é usado também como um caráter de desempate em licitações. Então, você que trabalha com licitação, você que trabalha com pregão eletrônico, você que tem o seu negócio com faturamento maior, nessa perspectiva de licitações, tenha também essa vantagem. Uma das vantagens são em relação às alíquotas menores, combinado? Então, também tenha sempre atenção a isso. E saibam, pessoal, que empresas do MEI, empresas do ME e EPP, elas sim podem participar de lances dentro das licitações, tá bom? Principalmente pregão eletrônico. Então, tenha isso em pauta, tenha isso como um olhar diferencial do negócio do seu cliente, ou até mesmo para um negócio para você. Quando a gente fala ainda do regime tributário, nós também temos que falar sobre algumas restrições, que são as seguintes. Esse regime tributário, ele vai restringir o quê? Uma possível adesão a determinados tipos de atividades, tá? Como o quê? Importação, como fabricação de automóveis, ou até mesmo motocicletas, loteamentos, incorporações de imóveis e até mesmo algumas outras características que nós podemos visualizar e vislumbrar dentro das legislações que vão repautar aqui esse caráter do Simples Nacional. Então, o que a gente pode conversar sobre isso? Depois de passada essa parte dessas questões, dessas atividades, com essa restrição, ou seja, pessoal, toda regra tem ali sua exceção e aqui também não seria diferente. Então, essa lista de todas as restrições, ela está disponível lá no Simples Nacional, que a gente deixou aqui dentro, esse link também, link clicável. Você clica e já vai direto aí para o site do Simples Nacional. É interessante que nós saibamos isso como se fosse de cor de salteado, combinado? E quando a gente fala também de outras possíveis filiações, quando é o seguinte, nós temos também outras características, como a empresa ela vai ser o quê? Filial de empreendimento, seja com sede no exterior ou com sócio que mora no exterior. Então, o pessoal que tem aqui essa característica e está dentro do planejamento estratégico do negócio, se ele tem essa perspectiva de expansão, é certo que você vai respeitar e muito esse caráter de ir para outro planejamento tributário, de ir para outro regime fiscal, combinado? Tomando sempre esse cuidado de ficar com essa clareza, essa cristalinidade com a Receita Federal. Só que para você sempre saber disso, é o seguinte: quando a gente fala dessa aparência de ser totalmente vantajoso, você começa a pensar em regime de faturamento. Poxa, então é legal, Natália, que a gente pense em um regime de faturamento X, que a pessoa fique no Simples Nacional. Só que não é bem assim. E nós vamos visualizar lá na frente com o case que a gente colocou aqui para você. Então, quando a gente fala que ainda que pareça extremamente vantajoso, que todas as empresas se adequam, que todas as empresas têm essa adaptação em relação a essas características, é necessário que você tenha cautela se você vai optar ou não pelo Simples Nacional. Por quê? O Simples Nacional, pessoal, ele é mais indicado, veja bem, quando vocês estão estudando, quando vocês estão vendo de uma forma preventiva, ele tem uma indicação maior para empresas que tenham custos operacionais baixos e que tenha também uma boa participação de dessas empresas, tem uma boa participação nas despesas, seja com o salário dos funcionários e que também tenham clientes e consumidores finais. Então, isso é uma atenção que vocês devem sim se pautar e também deixar de forma muito clara para o cliente de vocês, tá bom? Quando a gente fala de alíquotas, nossa, essa parte ela é muitíssimo importante. Quando a gente fala de alíquotas do Simples Nacional, nós temos 5 anexos. Eu trouxe aqui um para que vocês entendam. E eu já pensei exatamente no anexo 1, que são as empresas do comércio, sejam lojas em geral. Por quê? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo,
Pessoal, nós temos aqui uma empresa, então ela tem ali exatamente aqui a receita bruta do total em 12 meses. Depois nós temos as alíquotas, que são aqui um caráter de progressividade, famosíssimas alíquotas progressivas, e também o quanto se deve descontar do valor recolhido. Vamos lá, se eu tenho aqui uma média de recolhimento de uma receita bruta de total em 12 meses, uma alíquota de 4%, o desconto ele será em R$0. Agora, se eu tenho ali 180 mil e um centavo a 360 mil reais, eu tenho um caráter de 7,3%, ou seja, eu vou ter ali um desconto de R$5.940. Agora, se eu vou lá para alíquotas, vamos lá para o máximo da alíquotas. Esses valores, pessoal, é interessante que vocês saibam, até mesmo para vocês conseguirem colocar isso em pauta para o cliente, e cliente da área tributária, da área fiscal, eles gostam de números, gostam de percentuais. Porque lá na frente, quando a gente for conversar sobre os lucros real, lucro presumido, eu vou considerar com vocês alguns percentuais que vocês vão trabalhar exatamente também para falar o linguajar, para vocês terem uma comunicação direta e clara com o cliente de vocês. Combinado? Então, pessoal, voltando, quando a gente vai trabalhar ali uma média de 360 a 720 mil, a gente fala de um desconto um pouquinho mais salgado, que a gente vai para uma alíquota de 9,5%, ou seja, um desconto ali de R$ 13.860. Agora vamos lá para a última faixa, que eu tenho o quê? De 3.600.000 reais a 4.800.000, uma alíquota de 19%, ou seja, essa média de faturamento, essa média de receita bruta, será descontado em uma alíquota de 19%, e a receita ela vai ter ali, então, uma cobrança no valor de R$ 378 mil, será o valor descontado desse valor recolhido. Então, sempre analisem essas faixas e tomem sempre atenção a esses anexos. Só dessa parte de Simples Nacional, os anexos do ano agora de 2020, então a gente fala lá que tivemos diferenças no ano de 2018, no ano de 2019 e principalmente agora 2020, nós estamos com essas alíquotas reais, combinado? Passada toda essa parte de Simples Nacional, nós vamos conversar agora sobre o lucro real. Pessoal, o lucro real, nós temos aqui várias discussões sobre ele, tá? Várias maneiras que nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre o lucro real, também horas conversando sobre o Simples Nacional ou qualquer outro regime de apuração fiscal. Só que veja bem, o lucro real ele é conhecido quando os impostos eles vão ser baseados dentro do lucro real da empresa, tá? E eles vão incidir sobre o faturamento, seja o faturamento mensal ou seja o faturamento trimestral. Lembra? Mês de março, mês de junho, setembro e dezembro. Só que de acordo com a escolha ali, vai do empresário, vai do negócio. Então, se a pessoa tem ali tributações de tecnologia, por ter ali um software, por estar em um e-commerce, por ter um modelo de negócio que tenha tido alguma ideia ali brilhante, enfim, independente disso, quando a gente faz essa escolha do lucro real, nós vamos passar por diversos quesitos obrigatórios ou também algumas exceções. Então, qualquer negócio ele pode sim fazer parte do lucro real. Vocês sabiam disso? Só que, em determinados casos, o enquadramento tributário deste regime ele vai ser obrigatório quando ocorre como em bancos comerciais ou também como corretoras de títulos, por exemplo, vocês sabiam? E também como empresas de qualquer segmento que tenham receita bruta anual acima de 78 milhões de reais, seja ali no ano anterior. Então, no ano 2019, quem cumulou ali essa receita bruta de 78 milhões de reais vai entrar de forma obrigatória no lucro real, sim, e obrigatória também em casos específicos da legislação. Então, pessoal, ao contrário do que acontece no Simples Nacional, neste regime aqui do lucro real, ele não há essa unificação de impostos, essa unificação de tributos em uma mesma guia. Por isso, dos requisitos que muitas pessoas têm aí esse cuidado quando a gente fala sobre o lucro real.
Dessa forma, os tributos eles vão ser considerados de forma individualizada, o que exige, então, o maior controle da empresa. E ele vai ser calculado sobre o lucro do negócio. Então, é necessário que você tenha o quê? Muito cuidado com essas relações das finanças do negócio, pessoal, de vocês, para que vocês não cometam ali em erros e fraudes, para que vocês não consigam, não cometam nenhum tipo de erro, principalmente quando a gente conversar sobre as obrigações acessórias, tá? Essa adesão, então, pessoal, a esse regime específico do lucro real vai ser também acompanhada de várias obrigações, principais ou acessórias, e muitas acessórias. Como que você vai fazer o seguinte? Você vai ter obrigações como inventário, como o demonstrativo do resultado do exercício, as famosas DRE, e você vai apresentar toda essa documentação que serve para você declarar o seu lucro apurado e que são exigidos pela Receita Federal. Então, pessoal, muitas empresas hoje do lucro real, e a depender do modelo de negócio dessa empresa, há um departamento específico que a gente fale, que a gente trate somente dessa parte fiscal. Seja ali, é como se fosse um dossiê de pessoas conversando, pessoas debatendo e pensando sobre essa característica do lucro real. Porque nós temos o que? Contadores, nós temos a parte de diretores, nós temos também a parte do advogado, da advogada tributarista, pessoal do ramo empresarial, tudo, pessoal, para o melhor funcionamento da empresa e que isso não ocasione mais despesas para o negócio, tá? Porque às vezes as despesas elas vão acumulando tanto que chegam a caráter milionários, até mesmo bilionários, como vem acontecendo ultimamente, depois também dessa nova era que estamos vivendo. Então fiquem sempre de olho, tá? Tenham essa atenção e essa cautela também no regime tributário de vocês. Quando a gente fala sobre alíquotas, né, nós conversamos sempre tanto sobre alíquotas, quanto é mais ou menos essa alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica, as famosas IRPJs, são as alíquotas mais ou menos de 15%. Agora, a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, ela tem uma variação de 9% e 12%. Então, pessoal, caso, olha só, isso aqui é uma dica de ouro, hein? Caso não haja lucro na empresa, porque em alguns momentos vocês vão vislumbrar, vocês vão visualizar também, quando vocês vão ali de forma mensal, em alguns meses, esses meses eles não serão positivos, e sim negativos. Então, a gente pode usar os positivos verdes e os negativos vermelhos. Então, quando a gente imagina aí os meses de 1 a 12, e vamos colocar ali de 4 a 5 meses foi negativo. Então, isso vai ter um impacto dentro do negócio do cliente, tá bom? Dentro do negócio seu ou até mesmo do cliente. Então, caso não haja lucro, não há incidência desses dois tributos, ou seja, IRPJ, CSLL. Além disso, eu tenho aqui que o prejuízo ele pode ser utilizado como crédito fiscal a ser compensado nos anos seguintes, que eu vou o quê? Obedecer um limite de 30% dos impostos no período. Então, quando a gente fala de compensação, de restituição, é interessante que a gente também coloque isso em pauta. Porque o IRPJ ele tem sim uma contribuição, uma alíquota alta. Bem como também se a gente conversar sobre a CSLL, tá? De 9% a 12% é considerado uma alíquota alta, principalmente quando a gente vai acumular essa tributação e esses caráteres também das alíquotas. Quando a gente fala também de PIS e COFINS dentro do lucro, é o seguinte, de forma respectiva, PIS vai ter uma consideração de alíquota de 1,65% e a COFINS vai ter uma consideração de 7,6%. Então, vai ter, assim, essa possibilidade de abater créditos com alguns custos e despesas, como que a energia elétrica, por exemplo. Só que nem todo negócio vai ter esse benefício. A gente pode observar também que em alguns setores, como da construção civil, a gente não vai ter esse benefício, de forma até mesmo infelizmente. Então, quando a gente vai falar sobre esse pagamento de impostos, nós vamos nos basear no lucro. E esse regime específico do lucro real, ele é indicado para empresas que tenham ali uma margem de lucro
baixas, pessoal, que têm uma margem de lucro menor do que 32%. Lembra lá atrás, quando a gente conversou sobre esse caráter da tributação e o quanto é importante que você saiba exatamente fazer a composição de preços? Seja mesmo a composição de preços, se você está tendo mesmo algum prejuízo, se toda aquela perspectiva dos preços em si do produto, dos preços do serviço, vão pagar a conta e vão ter ali o seu lucro, tá? Então, esse cuidado é exatamente para que você não tenha ali prejuízos fiscais, tá? E outros fatores que eu posso colocar aqui com vocês. Se eu tenho, assim, como os custos altos, seja de matéria-prima, seja de energia elétrica, ou também mercadorias no regime de substituição tributária, como acontece nos ICMS-ST, eles também são bons requisitos para você pensar a optar por este regime. Então, ainda que muitas pessoas digam que o reflexo financeiro, o reflexo dentro das finanças da empresa, cuidado aqui com finanças pessoais, para vocês não acumularem isso quando a gente fala do negócio em si, muitas pessoas pensam em não optar por esse regime, porque ele fica um pouco mais custoso em relação à equipe. É necessário mais contadores, é necessário que vocês tenham exatamente muito bem esses processos, tá? Como é que anda então a gestão de processos dentro do negócio de vocês, dentro do negócio dos seus clientes, tá? Isso é entendido até mesmo o cuidado que você vai ter perante o cliente e mais ainda dos seus negócios. Agora a gente vai conversar sobre o lucro presumido. Espero que o pessoal esteja aqui animado, esteja gostando, depois me deem um feedback. Pessoal, quando a gente fala do lucro presumido, eu tenho aqui uma diferença primordial entre lucro real e lucro presumido. Passado ali também o estudo sobre Simples Nacional. Aqui, a diferença vai ser pautada em quê? No lucro presumido, pessoal, a incidência de impostos ela vai ter como base a estimativa do lucro da empresa, tá? Não o lucro real que ela obteve. Então, esse é um dos principais diferenciais, ainda que seja uma linha tênue, entre o lucro real e o lucro presumido. Então, qualquer empreendimento que não seja obrigado a aderir ali o lucro real, ele vai sim optar por esse regime tributário, ou seja, o lucro presumido. Isso é tão importante, pessoal, que lá no lucro real, quando a gente visualiza os negócios que são obrigatoriamente específicos ali, que vão aderir de forma obrigatória, ou seja, por estarem ali no seu rol, ou também por terem um faturamento acima de 78 milhões de reais no ano calendário anterior. Então, se a pessoa não cumpriu esses dois termos, ela vai ter essa perspectiva de já ingressar no lucro presumido ou até mesmo no Simples Nacional, combinado? Quando a gente fala das alíquotas, mais um estudo com alíquotas. Quando estamos dentro do lucro presumido, ele é calculado conforme a atividade desenvolvida pela empresa. Então, ela vai ter uma variação ali mais ou menos de 1,6% a 32% da receita. Então, aqui eu também vou ter uma tabela um pouco até extensa, um pouco vasta, que eu chego ou em caráter específicos, ou dentro dessa tabela vai me dar aquele caráter geral. Então, eu não consegui entrar no caráter específico para eu ter determinada alíquota, eu vou entrar no meu caráter geral, combinado? Então, dessa forma, o IRPJ e a CSLL eles vão ser pagos conforme a presunção de cada área, de cada setor financeiro da empresa. Por exemplo, dentro do comércio, a indústria, a presunção é de 8% do faturamento do IRPJ e 12% para a CSLL. Já quando a gente fala de serviços, de prestações de serviços, nós temos a unicidade de ser 32% perante os dois tributos, ou seja, 32% que vai envolver IRPJ, também CSLL. Agora, com relação aos PIS e COFINS, as alíquotas são diferentes. O que nós vamos encontrar aqui? Que a PIS ela vai valer uma média de 0,65% e a COFINS ela vai entrar em 3%, de forma respectiva, tá? Então, neste regime tributário não há aqui o direito ao abatimento, como vai ocorrer no lucro real. Por isso que cada caso, pessoal, é único. E quando a gente faz um planejamento tributário ainda, aí que é único mesmo, tá bom? Por mais que a gente siga ali um modelo, tenha ali uma característica,
dentro do negócio assim, em si, nós vamos ter muitas e muitas diferenças, tá bom? E quando é indicado, então, pessoal, esse lucro presumido? Tenham atenção. O regime tributário, então, do lucro presumido, ele é um regime tributário indicado para empresas que tenham margem de lucro maior do que a presunção. O que isso significa? Assim como para aquelas empresas que têm poucos custos operacionais e com folha de pagamento. Então, ainda que eu possa citar diversos tipos de negócios, seja uma academia, seja uma lanchonete, seja um e-commerce, a gente poderia enquadrá-los em neste regime que estamos conversando de lucro presumido. Só que é muito diferente quando a gente faz os cálculos. E pessoal, aqui quando a gente fala de regimes tributários e planejamento tributário, eu só vou conseguir te dar uma resposta exata em qual regime seria melhor aproveitado para a empresa quando a gente entra em termos de cálculos, que a gente vai entrar logo à frente. Tá bom? E como escolher o regime tributário ideal para a empresa? Olha, essa pergunta, ela é excelente e eu tenho aqui alguns detalhes para vocês. Primeiro, as exigências de cada regime com as características do seu negócio, ela vai variar, assim como a atividade e a previsão de faturamento. Então, para você analisar quais são as suas alternativas, seja mesmo o que? Após essa primeira avaliação. Então, primeiro de tudo, nós vamos analisar em qual regime tributário seria melhor para características do seu negócio. Então, fazendo novamente essa distinção, como está sendo o planejamento estratégico do seu negócio, se o seu negócio é B2B, B2C ou B2D, ou até mesmo um marketplace ou um e-commerce, tá bom? E o principal, se você vai precisar verificar algumas informações a mais. Tome nota. Você vai verificar como vai funcionar a previsão de quanto a empresa ela vai gastar, tá, com as despesas operacionais e até mesmo com o salário dos funcionários e qual seria ali mais ou menos a estimativa de margem de lucro. Então, o ideal, pessoal, quando a gente fala de regime tributário, qual seria a melhor escolha, a gente vai falar muito sobre a previsibilidade das receitas. Guarde esta frase porque ela será essencial para vocês. Quanto vai ser exatamente as minhas receitas previsíveis, combinado? Depois disso, nós vamos para um caso específico. Nós trouxemos aqui um case para vocês. E ele funciona da seguinte forma. Nós temos que o valor do produto, ele é um montante de R$ 1.500, combinado? Nós temos que o valor de venda desse produto, ele vai ser ali, sofrer um acréscimo, tá? O valor de venda do produto em 2.000 e a despesa com essa venda, ou seja, a comissão foi em R$ 120, perdão. Só que nós temos dentro do cálculo o seguinte, dentro deste cálculo para as empresas de lucro presumido, eu tenho aqui alguns percentuais, observem só. Eu tenho 8%, 15% e 12%, bem como 9%. Preste atenção. No imposto de renda de pessoa jurídica, eu tenho ali 2.000 vezes 8%, eu vou ter R$ 160, que acumulado a 15%, que equivale ao IRPJ, eu vou ter ali uma sobra de eu vou ter um pagamento, perdão, de R$ 24. Agora, se eu trabalho a CSLL no valor de R$ 2.000, multiplicado por 12%, que é o quê? 12% do meu lucro presumido. Eu vou ter um montante de R$ 240, que eu vou pegar esse montante de R$ 240 que me sobra e vou multiplicá-lo por 9%, que é o percentual do CSLL. Então, eu vou chegar a R$ 21,60. Pessoal, os centavos aqui fazem diferença. Então, qual vai ser o meu total do IRPJ com a CSLL? O meu somatório de R$ 24 com R$ 21,60 vai somar R$ 45,60. Guardem isso. Depois, eu tenho que esse cálculo nós vamos fazer em relação ao lucro real. Qual vai ser o lucro apurado? Eu vou ter 2.000 menos R$ 1.500, tá? Menos R$ 120, ou seja, eu vou ter ali o meu valor de compra, o valor da venda e exatamente o valor com a comissão. Não esqueçam. Eu vou ter então um resultado de R$ 380. Agora eu vou pegar esse IRPJ, isso para descobrir o IRPJ, tá? Eu vou pegar agora o IRPJ de R$ 380, que vai ser o quê? O meu lucro apurado. Qual foi o meu lucro apurado? E vou multiplicar, que é o percentual do IRPJ. Então, 15%.
Desses 15%, dentro de 380, eu vou ter que fazer o pagamento de R$ 57. Agora eu pego o mesmo valor que foi do meu lucro apurado, ou seja, receita da compra, despesa da venda, e eu vou ter também dentro dessa despesa da venda o valor da comissão. Nunca se esqueçam disso. Eu vou ter a minha CSLL. E dentro da minha CSLL, do valor de R$ 380 do meu lucro apurado, multiplicado por 9%, que é o percentual da CSLL, eu vou ter um montante de R$ 34,20. Ou seja, se eu vou pegar aqui os meus valores de R$ 57 mais R$ 34,20, vai somar R$ 91,20. Então, se a gente levar em consideração, pessoal, qual características vocês levariam para a empresa de vocês, observando essa diferença de R$ 91 dentro do lucro real com R$ 45 dentro do lucro presumido? Resultado. Levando em consideração apenas o IRPJ e a CSLL, ou seja, dois tipos de tributos, no caso desse nosso exemplo, a melhor escolha seria, claro, o lucro presumido. Pois então haveria uma economia mais ou menos de R$ 46. Isso daqui é um bom planejamento, tá bom? Em impostos. Só que é sempre importante que a gente consiga verificar os outros impostos que precisam ser pagos, que são muitos, a gente já viu aqui. Em relação ao Simples Nacional, como os impostos são cobrados de maneira conjunta e essas alíquotas elas vão variar de acordo com as faixas de faturamento, e essa tabela, verifica a tabela de 2020, ou seja, essa comparação de tributo a tributo com o lucro real e o lucro presumido, ela não ficaria o quê? Coerente. E você vai entender melhor quando a gente fizer os cálculos agora. Primeiro, nós vamos usar a seguinte forma para a gente encontrar a alíquota efetiva. Eu tenho o BT12, que é a minha receita bruta acumulada em 12 meses, que eu vou multiplicar com a minha alíquota nominal, segundo a Lei Complementar 155, vocês podem verificar. E eu vou ter então que a parcela a deduzir. Essa parcela a deduzir é o seguinte, também segundo pela Lei Complementar 155. Digamos que então que a nossa empresa, imagine só uma empresa, seja uma empresa de pequena indústria, tá bom? Uma pequena indústria aqui, que vai trabalhar que a receita dela foi de R$ 500 mil em 12 meses. Ou seja, se eu faço o parcelamento de 500 mil por 12, eu vou ter ali um montante de R$ 41.667. Depois disso, eu vou para os meus cálculos. Só que neste caso, a conta vai ficar da seguinte forma. A alíquota efetiva de 500 mil multiplicado por 10%, eu vou ter ali também uma subtração em R$ 13.860 dividido por 500 mil. Vou segurando. Isso é para eu descobrir o meu percentual, tá bom? Aí essa minha alíquota efetiva, a minha AE, eu tenho 50 mil, que foi o que da multiplicação. Eu vou subtrair o que? Pela minha parcela a deduzir, tá? De R$ 13.860, que foi o valor, dividido por 500 mil. Vou fazer o que? A subtração de 50 mil menos 13.860, que vai me dar 36.140, e dividir por 500 mil, que foi o quê? A minha receita bruta. Então, essa divisão vai me dar 7,22%, que será quem? A minha alíquota efetiva para fins de cálculo fiscal. Então, o valor do imposto a pagar ficaria da seguinte forma. O valor do imposto em 41.667 vezes 7,22%, que foi o montante real que a gente chegou à minha alíquota efetiva, e o valor do meu imposto a pagar seria ali uma média de R$ 3.008,35. Então, pessoal, isso tudo para a gente chegar nesse resultado e o quanto é importante que vocês tenham também mais e mais esses conhecimentos, combinado? É claro, pessoal, que aqui esses cálculos dentro do lucro presumido ou até mesmo do lucro real, eles podem sofrer o quê? Diferenças e podem ser feitos também, independente do meu faturamento mensal ou anual e até mesmo trimestral, quando a gente conversar em relação ao lucro real, tá? Só que eles vão continuar sendo feitos somente sobre um imposto por vez. Sem contar que, como a gente viu, esses impostos, as pessoas, entenda aqui, pessoas jurídicas, que são optantes ali pelo Simples Nacional, ela conta com algumas vantagens específicas por estarem dentro deste regime tributário. Então, tenham atenção. E se a gente vislumbrar aqui, qual regime vocês colocariam para a empresa?
Vai aí, vem e me conta. Seria o lucro presumido, o lucro real ou o simples nacional? Para essa indústria que a gente conversou. E quando seria o quê? A hora de mudar o regime tributário da empresa. Isso daqui é tudo para você configurar, para você pensar e planejar o quê? O planejamento tributário da sua empresa, ou até mesmo o planejamento tributário da pessoa física, não se esqueça disso. Primeiro, a principal hora de mudança é quando a gente leva em consideração o final do exercício fiscal, ou seja, o final do meu ano, sendo considerado 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? E de acordo com as obrigações impostas por cada regime. Por que é tão importante que estejamos extremamente atentos com essas mudanças, pessoal? Acompanhar os termos jurisprudência, acompanhar esses termos da legislação que ocorrem diariamente. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, aí sim que tiveram muitas mudanças mesmo, tá? E depois, outro caráter extremamente importante é com respectiva ao balanço patrimonial da empresa, como elaboração do orçamento para o próximo período, ou seja, para o próximo exercício fiscal. Então, é interessante que a gente consiga sempre pensar, lembra da frase que a gente conversou? Sobre a previsibilidade das receitas, previsibilidade também das despesas, previsibilidade do meu lucro. Eu quero que isso ele aumente ano a ano de acordo com o planejamento estratégico que a minha empresa adquiriu ali no seu início, e esse planejamento estratégico ele foi tendo novas perspectivas anualmente, tá bom? E finalmente, depois de passada a hora que você vai mudar o seu regime tributário, seja da empresa ou seja também do seu negócio, de acordo com o final do exercício fiscal, de acordo com o balanço patrimonial que você vai fazer e também com o orçamento para o próximo período, e também você vai realizar um bônus, que você vai realizar uma revisão e organizar o seu planejamento tributário. Então, todos esses números, quando a gente sabe exatamente em questão a receitas brutas, em questão ao lucro real, ao lucro presumido, então é importante que você pegue todas essas informações, coloque, por exemplo, em uma planilha e você vai conseguir o que? Chegar quase que exatamente à perspectiva do novo planejamento tributário. E esse planejamento tributário, pessoal, não é somente uma característica para o próximo ano. Isso vai ser uma consequência de, por exemplo, em curto, médio e longo prazo. Entenda 2, 5, 7, 10 anos. Como seria essa empresa em 10 anos pagando determinado tributo? Ela entraria em um prejuízo fiscal muito grande ou nem pouco? Como que você vai conseguir visualizar isso? Fazendo um planejamento tributário. Pessoal, fomos até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. O nosso tempo aqui ele foi muito especial e muito importante. Então, espero que vocês tenham entendido exatamente como que funciona cada regime tributário, cada regime fiscal aqui, para que vocês coloquem o negócio de vocês para funcionar, para vocês coloquem o negócio também dos clientes de vocês, e espero que agora muitos novos clientes que está nascendo todos os dias. Se eu levar em consideração aqui só MEI e médios e pequenos negócios, eu tenho ali uma média de mais ou menos de 17 milhões de empresas no Brasil. Então, assim, tem muito negócio precisando de você aqui, então tenha essa atenção. Muitíssimo obrigada, que você siga aí a nossa maratona fiscal e aproveite sempre o melhor de cada professor aqui com você, o melhor também de você aí com seus estudos, estude todos os dias. Foi um prazer. Quem falou com você aqui foi a Natália Lisboa. Você me encontra nas redes Natália Tex. Eu deixo aqui também o meu contato para você entrar aí no WhatsApp e também o meu e-mail. Um super beijo, um forte abraço e muitos estudos, pessoal!